Bom, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos aqui a aula remota ainda, né? Mas nós já temos aqui a aula presencial e nós vamos dar sequência ao estudo que nós estamos estudando. Eu queria convidar vocês, eu acredito a apostila de vocês está em qual página? Até que página? Até a 20? Tá, então nós estamos... Isso. Então na próxima aula, nós já teremos a segunda parte da apostila. Então eu queria dar sequência hoje na página 17, só para revisar algumas matérias que nós havíamos estudado. Bom, a partir de agora nós vamos entrar no mundo das epístolas, e o mundo das epístolas está muito inserido dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Nós até aqui fizemos um panorama de todo o livro de Atos dos Apóstolos, começando pelo nascimento da igreja, pelo desenvolvimento da igreja, pela perseguição da igreja, pela conversão e ministério do apóstolo Paulo. Esses 4 pontos nós havíamos estudado no livro de Atos dos Apóstolos, e a partir de então, da conversão do apóstolo Paulo, nós vamos dar início ao mundo das apostilas. Nós havíamos estudado em aulas passadas, inclusive aí tem até vídeos das aulas remotas. Quando nós falamos de epístolas, nós estamos falando de cerca de 94% do Novo Testamento. Se você pegar o Novo Testamento, que é composto por 27 livros, 21 desses 27 livros trata-se de epístolas. Então, se você entrar aí pela porcentagem, então nós temos aí aproximadamente 94% do Novo Testamento, nós temos aí basicamente escrito ou a escrita das epístolas. E nós vamos, a partir da semana que vem, nós vamos começar a falar sobre Romanos, a epístola aos Romanos. Mas por hora é importante nós lembrarmos que essas 21 epístolas, elas são divididas em 3 classes de epístolas. Nós temos, número 1, as epístolas pastorais. No ponto 2, nós temos as epístolas gerais ou universais, elas são chamadas de universais também. E no terceiro ponto nós temos as epístolas locais. É muito importante nós nos situarmos dentro dessa regrinha, porque toda a aula, toda a matéria será norteada a partir desses 3 pontos de vista. Essas epístolas, elas ficaram divididas em classes para melhor aprendizado, para melhor elucidação dos fatos que ocorrem durante todo o Novo Testamento. Quando nós falamos de epístolas locais, pastorais, nós estamos nos referindo a 3 epístolas, que são as primeira e segunda epístolas a Timóteo e a epístola de Tito. E é muito importante nós sabermos disso, por quê? Porque todo o conteúdo dessas três epístolas, elas focalizam muito a questão eclesiástica.
nós vamos encontrar nessas 3 epístolas conceitos pastorais, como separar obreiros, e muito importante também, nós falamos da questão das qualidades desses obreiros, que tanto Timóteo quanto Tito, eles foram incumbidos pelo apóstolo Paulo de poder escolher esses homens com esses critérios que ele, Paulo, elabora, como marido, o obreiro deve ser marido de uma mulher só, irrepreensível, não explicador, não dado ao vinho, não contencioso, não avarento. Então, esses assuntos pastorais nós vamos encontrar nessas 3 epístolas pastorais. Quando nós vamos para as epístolas consideradas epístolas gerais ou universais, são epístolas onde essas cartas elas tinham um conteúdo voltado para todas as igrejas da Ásia. Então, todas as igrejas que já estavam pré-estabelecidas, tanto ali naquela região da Ásia, como também em Jerusalém, essas epístolas, elas foram enviadas sem endereço fixo, sem uma carta direcionada para determinada localidade. É mais ou menos parecido com aquelas 7 cartas do Apocalipse. Quando você pega Apocalipse 2 e Apocalipse 3, quando o próprio Cristo dita aquelas 7 cartas para o apóstolo João na ilha de Patmos, a carta a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia, essas 7 cartas também tinha a preocupação, o Cristo tinha a preocupação de distribuir essas cartas para aquela região da Ásia, e essas cartas, o conteúdo delas deveriam ser ensinados em cada igreja. Então, epístolas como carta aos Hebreus, as 2 cartas do apóstolo Pedro, as 3 cartas do apóstolo João, a epístola de Tiago, são cartas tidas como cartas gerais, que eram para ser distribuídas, lidas para as igrejas de forma geral, por isso o nome gerais. Mas quando nós vamos para as epístolas locais, já é um pouco diferente, porque o assunto já é mais específico para aquela localidade. O assunto já é mais direcionado para uma determinada localidade, como as cartas de Corinto, a carta de Éfeso, a carta aos Filipenses, a Éfeso. São assuntos onde os escritores eles estão focados para corrigir os erros, ou os possíveis erros daquela localidade específica. Por isso que ela é chamada aí de cartas locais. Mas aí na página 17, na epístola de vocês, acompanhe comigo no tópico primeiras epístolas. Isso quer dizer as primeiras que foram escritas. Primeiras epístolas é uma epígrafe que faz referência à época em que foram compostas. Não somente se considera que são os escritos mais antigos do apóstolo Paulo, mas também de todo o Novo Testamento. Bom, para nós entendermos aqui do que se trata isso que nós acabamos de ler, essas primeiras epístolas, muito provavelmente, são as 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Então, as 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, elas foram as primeiras a serem escritas. Eu vou apagar aqui e eu vou colocar aqui para vocês as cartas que Paulo escreveu. Nós vamos ver Paulo escrevendo Gálatas, as duas cartas de Tessalônica, ou a carta dos Tessalonicenses, as duas, a primeira e segunda Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses, primeira e segunda Timóteo
a carta de Tito, a carta de Filemon, a carta aos Efésios, a carta aos Romanos. Então, Gálatas 3, 4, 5, primeira e segunda Coríntios, importante aqui também esclarecer que quando nós lemos a carta aos Coríntios, quando se trata de uma carta só, é a primeira carta a Corinto. Quando nós citamos as duas, é Coríntios, tá? E não Corinto no singular, ok? Então, essas, vamos ver se tem 13, né? Sabe, embora não falou. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 epístolas. Então, essas 13 epístolas são as primeiras epístolas a serem escritas no Novo Testamento pelo ministério do apóstolo Paulo. Bom, existe uma dúvida de qual seria a primeira epístola de fato a ser escrita. Se você pegar pela nossa Bíblia, no Novo Testamento, da forma que ela está, o primeiro livro do Novo Testamento é o Evangelho de Mateus. Mas se analisarmos cronologicamente, o Evangelho de Mateus, ele não pode ter sido o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento. Muito provavelmente essa disputa está entre Gálatas e as cartas de Tessalonicenses, né? Há uma grande parte dos teólogos acredita que o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento teria sido a primeira epístola aos Tessalonicenses, né? Está ali entre Gálatas e 1 Tessalonicenses, mas a grande maioria acredita ser 1 Tessalonicenses o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento e não o Evangelho de Mateus. Propositalmente está como o Evangelho de Mateus, porque se tratando da parte biográfica de Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João, houve essa prioridade de colocar como na primeira ordem, por se tratar do assunto do advento, do nascimento, da vida, ministério, morte, ressurreição de Cristo. Então está ali como primeiro, mas cronologicamente está entre Gálatas e 1 Tessalonicenses, e aí tendo a grande maioria dos teólogos acreditando ser 1 Tessalonicenses o primeiro livro ou a primeira epístola a ser escrita no Novo Testamento. Então essas são as primeiras epístolas a serem escritas. No ponto 2, nós temos as grandes epístolas, grande por causa do conteúdo, tá? Entre elas está incluída a de Gálatas, apesar de pequena extensão do texto. A razão está no seu estreito parentesco com Romanos, o que requer considerá-las juntamente. Ou seja, a epístola aos Romanos e a carta aos Gálatas, das epístolas, elas são as maiores, o conteúdo em si. Haja vista que tanto Romanos como Gálatas, elas são semelhantes porque tratam do mesmo assunto, da graça, né? Nós iremos estudar a carta aos Romanos e a carta aos Gálatas. Vocês irão ver que a maior preocupação do apóstolo Paulo está em defender o Evangelho a partir da ótica da graça. Por quê? Porque quando Paulo começa a escrever as epístolas, o judaísmo ainda está muito presente dentro da cultura da igreja que acabara de nascer. Se você pegar bem, analisar bem, o cristianismo, ele sai do judaísmo. Até então, até Cristo, a fé era baseada no ritual judeu, no ritual judaico. Guardar o sábado, a circuncisão, observar a lei de Moisés.
E aí, quando surge o advento de Cristo, a lei, ela termina o seu efeito, acaba o efeito da lei e passa a vigorar o efeito da graça. Veja bem, qual é a diferença entre a lei e a graça? Ou seja, a lei, ela é boa. O grande problema é que no tempo de Cristo, a lei passa a ter uma má interpretação. Por exemplo, a lei aponta o pecado. Quando você pega o decálogo é o conjunto dos 10 mandamentos. Quando você pega lá o conjunto do decálogo, está escrito assim: não matarás. A lei é clara, né? Não é como a lei hoje em dia, juridicamente falando, que a lei está lá, sobre o homicídio. Só que dentro do homicídio tem aquelas digamos assim, aquelas instâncias para saber se o homicídio ele foi culposo, doloso, porque se for culposo, a lei é aplicada de um jeito, se for doloso, já é mais agravante, já deve ser aplicada de uma outra maneira. E a lei de Moisés, ela apenas dizia não matarás, mas não trazia aquela dosagem de culpabilidade. Vamos lá, não matarás, mas se eu matar alguém sem querer, como é que eu faço? A lei não trazia essa resposta, não tinha um subterfúgio, a lei era a pena máxima, olho por olho, exatamente, dente por dente. E aí vem Cristo e explica, traz uma interpretação mais abrangente, dizendo: olha, para alguém matar alguém, não precisa usar a mão humana, a força humana, basta ela odiar no coração, porque o próprio Cristo vai trazer uma interpretação lá no Sermão da Montanha, a partir de Mateus capítulo 5, onde ele vai dizer o seguinte: ouviste o que foi dito, não matarás, ou seja, a lei, eu porém vos digo, aquele que dizer raca ao seu irmão já é réu do fogo do inferno. Então eu não preciso, na explicação de Cristo, eu não preciso usar as minhas mãos para matar alguém, basta eu odiar alguém que eu já cometi um homicídio. Mas e a cura para a culpa, para o ressentimento? Como fazer para tirar a mágoa do coração, a raiva do coração? Aí vem a graça. Aí Cristo vem dizendo o seguinte: olha, para você reconhecer que você precisa de uma transformação, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que você está doente. E a graça, ela é diferente da lei. A lei manda matar, a graça traz uma nova oportunidade. Até porque a graça, como eu já falei aqui, ela é o grande alicerce da nossa fé, porque a graça, ela traz uma nova oportunidade. Se eu perguntar para qualquer um de vocês que está me assistindo, e para vocês que estão aqui, quem aqui foi vítima de uma nova chance? Todos nós. Já pensou se a lei de Moisés fosse aplicada hoje? Não existiria igreja, estava todo mundo já morto. E aí vem a graça, e esse conteúdo que eu estou trazendo, essa explicação para vocês, nós vamos encontrar na epístola aos Gálatas e a epístola aos Romanos, que tem esse conteúdo mais abrangente, o grande embate da lei versus a graça. Eu costumo dizer o seguinte, que há um salmo que diz assim, que antes de Deus aplicar o juízo, Ele aplica a misericórdia. Antes de Deus exercer o juízo, Ele aplica a misericórdia, que nós chamamos de graça, nesse contexto. Porque veja bem, quem aqui merecia morrer? Seja sincero, todos nós merecemos a morte. O juízo de Deus diante dos pecados que cometemos é a morte. Só que antes dele aplicar o juízo, Ele exerce a sua misericórdia. Deus, Ele jamais vai aplicar o juízo sem antes dar a oportunidade de arrependimento ao pecador, antes da misericórdia. Eu fiz uma postagem recentemente, ainda baseado nesse clima de morte que nós estamos vivendo, e a minha postagem foi baseada na seguinte pergunta: por que
que os bons estão morrendo e os ruins estão deixando para trás. Porque, veja bem, não tem lógica, né? Qual que é a lógica, se você for ver assim pelo raciocínio comum? É os maus que deveriam morrer das piores mortes possíveis, mas em contrapartida nós estamos vendo os bons morrerem de forma trágica, que é o pior de tudo isso. Essa visão do mundo, essa questão dessa visão do que, por que os maus vivem e os bons morrem primeiro, morrem de forma trágica, foi a mesma visão do salmista Asaf, no Salmo 73, né? Essa visão de Asaf fez com que ele até invalidasse a sua vida em santidade diante de Deus, lá no Salmo 73, porque ele olha para o ímpio e vê o ímpio prosperando em detrimento do justo. Ele vê o ímpio sobrevivendo e os justos morrendo de forma trágica. E isso na cabeça de Asaf gerou um grande dilema. Por que os bons sofrem e os maus não sofrem? E aí ele vai entrar, né, no santuário, e ele vai ter toda uma explicação da parte de Deus, o porquê que os maus são sempre deixados por último e os bons são levados primeiros. E, por exemplo, quando você vai para a parábola do rico e o Lázaro, eu te pergunto, quem que morreu primeiro? Na parábola do rico e o Lázaro, lembra de Lucas 16? Quem é que morreu primeiro? Lázaro ou o rico? Foi Lázaro. Vocês perceberam qual foi a morte de Lázaro? Uma morte trágica, ferido de chagas, sendo lambido pelos cães. E olha a vida do rico, festa todo dia, vivia de forma regalada, esplendidamente, mas quem morreu primeiro foi Lázaro. Eu não entendi. Sim, a pergunta é, por que o rico, né, dentro da pergunta que eu fiz, por que os bons vão primeiro e os maus ficam? Dentro da parábola, por exemplo, do rico e Lázaro, por que o rico morreu por último? Se você for analisar o desenrolar da parábola, você vai ver que o rico morreu por último, porque Deus deu todas as oportunidades para ele. Haja vista que quando ele tem essa informação, ele tenta voltar à terra para dizer para os seus 5 irmãos de que o inferno existe, e se eles não mudassem o comportamento deles, eles iriam para aquele lugar. E o próprio Cristo responde para eles: olha, não tem como você ir, porque há um abismo. Eles têm a lei e os profetas, se eles não ouvem, como é que ele vai ouvir o morto, né? Então, essa questão, essa dúvida, ela é bastante importante. Por que os maus estão sendo deixados por último? Porque Deus é justo. A graça de Deus, a gente não consegue entender a graça dentro desse campo de visão. Porque se você pegar a graça, dentro dessa pergunta que eu fiz, por que os maus são deixados por último, nós vamos entender, né, para quem não tem esse entendimento todo, chegamos à conclusão de que a graça é mesquinha. Como assim? Só os bons sofrem, né? Como diz o Datena, só nós, né? Só os bons sofrem e os maus, os injustos, os corruptos, sempre se dão bem. É Deus dando oportunidade, até porque Deus é justo. Porque quando chegar ao juízo, essas pessoas que ficaram por último, recebendo todas as oportunidades, não terão justificativas diante de Deus. Deus dirá para elas: olha, vocês tiveram todas as oportunidades, vocês viveram o momento da graça, e vocês não abraçaram, vocês não aproveitaram as oportunidades que eu dei. Então, esse conteúdo entre lei e graça, nós vamos encontrar nas epístolas de Gálatas e Romanos. Por isso que elas são consideradas epístolas de conteúdos maiores, mais abrangentes. Dando continuidade, epístolas da prisão. Quando Paulo
redigia estas cartas encontrava-se preso em algum lugar que não se conseguiu determinar. Muitos pensam que se tratava de Roma, outros sugerem Éfeso. Entretanto, na realidade, nem sequer se pode afirmar com certeza quais as 4 epístolas tenham sido escritas de uma mesma prisão. Bom, quando nós falamos de epístolas da prisão, é claro que isso não está na Bíblia, tá, gente? Não tem lá escrito na Bíblia epístolas da prisão, especificamente declarando quais são essas epístolas. Quando nós falamos de epístolas da prisão, nós entendemos que foram epístolas redigidas pelo apóstolo Paulo ou ditadas pelo apóstolo Paulo e escrita por alguém. Essas epístolas da prisão foram epístolas que foram escritas em momento em que Paulo estava com a sua liberdade reduzida ou proibida. E essas epístolas da prisão, tudo indica ser Efésios, Filipenses, Colossenses e Romanos. Essas 4 epístolas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Romanos, Paulo escreveu muito provavelmente dentro de uma prisão. Ele estava limitado. Essas 13 foram escritas por Paulo. 4 delas foram escritas quando Paulo teve a sua liberdade interrompida. Agora, não sabemos se essas 4 epístolas foram escritas da mesma prisão, do mesmo local. Por exemplo, vocês devem se lembrar que Paulo, quando estava viajando, lá em Atos capítulo 27, ele estava viajando para Roma, porque ele havia sido preso na cidade de Éfeso, no capítulo 19, no capítulo 20 de Atos. E aí ele passa, a sua prisão passa por várias instâncias, passa por governador, passa pelo rei. Então Paulo apela para o imperador. E para ele apelar para o imperador, é porque Paulo não confiou no julgamento nem do governador e nem do rei. Então ele apela para César, que era a última instância. É como o nosso sistema jurídico brasileiro. Hoje, alguém é preso, ele apela para a primeira instância. Se ele não foi absolvido na primeira instância, ele apela para a segunda instância, né? Vamos supor, alguém é preso aqui no estado de São Paulo, então ele vai passar por um julgamento. Na primeira instância, o julgamento é em São Paulo. Se ele perder, ele apela para uma segunda instância, e se ele perder nessa segunda instância, então ele apela para Brasília, para o Tribunal Federal. E aí a documentação, todo o inquérito é levado para Brasília até escolher uma data para ele ser julgado. E se ele for condenado na terceira instância, aí ele não tem mais uma quarta instância, ele vai ter que cumprir aquilo que a justiça determinou. Então Paulo está nesse mesmo sistema. Se você pegar Atos capítulo 19 até o capítulo 28, toda a linguagem, a linha jurídica, Paulo está preso, está sendo acusado de um crime de sedição. Paulo é acusado de sedição contra o imperador César, porque Paulo prega Jesus e o reino de Deus, ou seja, dentro do sistema romano, só há um rei e só há um reino, que é o rei César e o reino, ou reinado Roma, o Império de Roma. E Paulo está sendo acusado, quando ele prega Cristo como rei e prega o reino de Deus, ele está sendo acusado de sedição, dizendo, ou criando-se um movimento contra o Império de Roma e contra o Imperador César. Então, essa é uma das acusações. Paulo prega sobre ele é condenado por pregar um evangelho
é como se eles acusassem Paulo de pregar uma religião como se Paulo forçasse uma religião para o Império Romano, não respeitando as demais religiões. Por exemplo, em Atos capítulo 19, Paulo prega o Evangelho para os Efésios, e a cidade inteira, praticamente a cidade inteira se converte ao Evangelho, ao ponto dos moradores lançarem as suas estatuetas da deusa Diana, os livros de magia em praça pública, queimarem diante da liderança da cidade e declarando que Jesus é o Senhor. Em contrapartida, nós temos um grupo de empresários que sobreviviam da venda das imagens, das estatuetas da deusa Diana. Quando a cidade se converte e renuncia a sua fé à deusa Diana, aderindo o Evangelho, automaticamente a economia cai. E eles atribuem a queda da economia a uma religião que Paulo está pregando, que é contra a religião deles. Então, eles acusam Paulo de pregar uma religião, forçando os moradores a aderir a essa religião. Então, Paulo é condenado nesse sentido. Então, como eu estava dizendo, todos os capítulos de Atos 19 ao capítulo 28, toda a linguagem jurídica. Paulo é levado ao rei, ele apela para o governador. O governador determina a questão de que Paulo é acusado, tem culpa naquilo que ele está sendo acusado. Então Paulo apela para César. Então ele tem que aguardar chegar todo o inquérito a César, César julgar o julgamento de Paulo e aí dar a sentença. E aí nós temos aquela viagem de Paulo naquela embarcação que o navio quebra, né? Atos 27, até recentemente foi pregado aqui na nossa igreja pelo bispo, aonde o navio quebra, aí todo mundo sobrevive e vão para a ilha de Malta. Lá na ilha de Malta, Paulo é mordido por uma víbora, né? E ali as pessoas julgam Paulo de forma errada. Paulo não morre pelo veneno da serpente, e ali então eles têm Paulo como um Deus, e aí Paulo explica que ele não é Deus, prega o Evangelho. Paulo ora pelos enfermos da ilha. Então chega uma nova embarcação, e essa nova embarcação leva Paulo para Roma, e aí começa o capítulo 28, Paulo aguardando o julgamento, que nós sabemos que quando o imperador César pegou toda a documentação dele, decretou pena máxima. Paulo morreu decapitado, né? A guilhotina passou no pescoço do apóstolo Paulo, Paulo morre. Então toda essa linguagem é jurídica. E essas epístolas da prisão foram escritas nesse momento que Paulo estava com a sua liberdade abduzida. E o que chama a atenção é que Paulo era mais perigoso preso do que solto. Isso tem uma lição espiritual muito importante para nós. Veja bem, o Evangelho não estava preso. O que estava preso era o agente do Evangelho. Mas o Evangelho não tinha algemas, por isso que Paulo tinha tanto tempo possível para escrever essas cartas. E eu não sei se você já prestou bem atenção, a Bíblia ela fala de diversas formas, inclusive a Bíblia fala muito mais daquilo que ela não escreve, ou que não está escrito. Como que funciona isso? A Bíblia fala de forma implícita e de forma explícita. Ela fala aquilo que está escrito e ela fala daquilo que não está escrito. E o que não está escrito, mas que a Bíblia fala. A Bíblia fala, usa uma linguagem, que eu chamo ela de linguagem nas entrelinhas. Como assim? Como é que funciona isso? Por exemplo, existem de Gênesis a Apocalipse vários textos onde Deus se aproveita de uma situação difícil para usar determinados personagens. Essa linguagem ela funciona da seguinte forma: Deus ele usa os momentos difíceis para trazer verdades espirituais que estão escondidas. É como se Deus usasse as pessoas nos piores momentos de sua vida. Enquanto Paulo está preso, algemado, ele está algemado, e a prisão de Roma era mais ou menos o seguinte: era algemas nas mãos
nos pés, que eram ligadas a correntes a soldados que guardavam o prisioneiro à base de turno, né? A cada 6 horas trocava-se o soldado. Em cada troca de turno, o soldado era ligado ao prisioneiro por correntes. Vocês lembram do texto de Atos 16, quando o terremoto visita a prisão? E Paulo, ele canta louvores com Silas. O terremoto sacode ali a prisão, e ali há um terremoto, os alicerces se movem e as correntes se soltam. Quando as correntes ali se soltam, Paulo, ele se solta às correntes que está ligado ao soldado que está o guardando. E quando o soldado acorda com o terremoto, quando ele percebe que ele não está mais ligado no prisioneiro que ele estava guardando, ele sabe que pela lei romana ele deve pagar a fuga do prisioneiro com a própria vida. Por isso que ele pega da espada, quando ele vai passar no pescoço, Paulo se aproxima, né, se apresenta para ele, pede para ele não fazer aquilo, porque todos estão ali, e ali o centurião pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Né? Aí Paulo responde: olha, para você ser salvo, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Esse texto em nada tem a ver com a questão evangelística que Paulo vai depois na sequência aplicar. Esse termo tem a ver com a lei romana, porque não só o soldado romano pagaria com a própria morte se ele deixasse o fugitivo fugir, mas a família dele seria morta. Então ele está preocupado com a família. O que eu devo fazer para poupar a minha vida e a vida da minha família? Crer no Senhor Jesus, que Ele vai te dar o escape. E foi isso que aconteceu. Ele foi salvo, a família foi salva, foi alcançado pelo Evangelho posteriormente. Então, essa questão de estar algemado era muito importante. Se você for prestar bem atenção, pela lei romana, a cada 6 horas deveria ser trocado o soldado. Então, por dia, 4 soldados romanos estavam ligados a Paulo pelas correntes. E a cada dia Paulo pregava o evangelho para 4 soldados diferentes. Quando você pega a epístola de Filipenses, por exemplo, no capítulo 1, Paulo vai falar o seguinte: que a prisão dele alcançou os de César. Está lá em capítulo 1 de Filipenses. Quando esse texto diz que quando Paulo diz que a prisão dele alcançou os de César, ele está falando o seguinte: que a prisão dele contribuiu para toda a guarnição do imperador César que o guardava foi alcançado pelo Evangelho. Então vamos lá. Tudo indica que Paulo ficou preso aproximadamente 4 anos. 2 anos em Cesareia, em Jerusalém, né? Ele foi preso em Jerusalém, aguardando o resultado da sua audiência para ele ir para Roma. Quando sai o despacho dele para ele viajar para Roma, naquele navio que vai quebrar, ele chega em Roma, ele tem que aguardar mais 2 anos, né? Desde antigamente a demora dos processos a ser julgado já vem de antigamente, né? Então ele tem que aguardar mais 2 anos. E tudo indica que nos primeiros 2 anos ele tinha uma liberdade, até uma liberdade dentro da sua prisão. A prisão era domiciliar. Em Jerusalém, em Israel, enquanto ele está preso, ele tem a sua prisão, mas parcial, ou seja, ele podia receber visitas na sua casa, e é aí que ele aproveita para escrever, entregar essas cartas para ser levada para as igrejas. E aí quando ele chega em Roma, aí a prisão é total, e aí dentro dessa prisão ele escreve as epístolas da prisão. Então não se sabe em que ponto das prisões de Paulo, se em Jerusalém ou em Roma, ele escreveu essas 4 epístolas. Então isso é muito importante, porque quando eu perguntar na prova quais são as epístolas da prisão, está lá: Romanos, Filipenses, Efésios e Colossenses. São epístolas da prisão. Filipenses, Colossenses, Efésios e Romanos. Pode.
a natureza do apóstolo Ele era Paulo. uma pessoa rígida, como que eu diria, na natureza, assim, A personalidade de Paulo, olha, pelos escritos de Paulo, ele mesclava a questão da personalidade. Quando tinha que tratar com ternura, ele tratava com ternura. Quando tinha que ser rígido, ele tinha que ser rígido. Eu vou te dar 2 exemplos. Paulo, quando ele reconhece o valor de João Marcos, lá na segunda epístola de Timóteo, para quem não sabe, João Marcos foi o motivo da briga de Paulo com Barnabé. Porque veja bem, quando Paulo se converte, e eu falei isso no vídeo anterior, quando Paulo se converte no caminho de Damasco, 3 dias depois, ele está em Damasco, com os cristãos de Damasco, pregando Jesus Cristo. Só que esse ministério recente do apóstolo Paulo foi rejeitado pela igreja, porque tente imaginar, suponhamos que nós estamos aqui, tá? Suponhamos que nós estivemos aqui, de repente, do nada, eu vou usar uma figura pública, só para vocês terem uma noção da dosagem. De repente aparece aqui o ex-presidente Lula pregando o evangelho. Qual que é a probabilidade de nós aceitarmos ele como pregador do evangelho? E qual a probabilidade de nós acreditarmos que ele se converteu de verdade? Nulo, 0. A mesma coisa Paulo. Então quando ele se converte, 3 dias depois, ele está em Damasco, no mesmo local e endereço que ele foi quando ele saiu de Jerusalém para perseguir, aprisionar e maltratar os cristãos. Ele está nesse grupo de cristãos agora falando de Jesus e da sua conversão. A probabilidade de ser aceito? 0, ou melhor, todas as probabilidades. Então ele foi rejeitado. Quando ele foi rejeitado, olha só, aí o Espírito Santo leva Paulo para o deserto. Eu falei aqui que no vídeo anterior que Paulo ele vai para o deserto da Arábia. Está lá em Gálatas 1, capítulo 15 e versículo 17. Ele vai para o deserto da Arábia, por quê? Porque ele precisava de uma reciclagem na sua teologia, porque até então ele era o adepto e zeloso, ferrenho da lei de Moisés, que não tinha essa flexibilidade da graça. A lei dizia, tem que morrer, vamos matar. Então essa reciclagem na teologia de Paulo precisava acontecer. Então Paulo, ele sai de cena, porque normalmente isso tem que acontecer, quando a gente está com a nossa vida, digamos assim, desgastada, a gente precisa sair de cena também, a gente precisa de uma reciclagem, né? Se reciclar. Eu estou respondendo a sua pergunta. Então ele vai para o deserto da Arábia, fica 3 anos se reciclando. Quando ele volta para Jerusalém, aí ele escreve a carta, as 2 cartas de Corinto, né, posteriormente, e ele vai, no texto da ceia, por exemplo, ele vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite em que foi traído, ele tomou do pão, tendo graça, ele disse: tomai e bebei, e tomai e comei o meu corpo que é partido por vós. Eu te pergunto, da onde ou com quem ele aprendeu isso? Com o próprio Cristo, quando ele se retirou. Porque veja bem, ele entendeu que as pessoas teriam dificuldade de receber a mensagem dele naquele momento em que ele está passando pelo processo de transformação. Então ele tem essa noção e se retira, vai para o deserto, fica 3 anos e volta. E aí quando ele chega, ele fala: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então lá no deserto Paulo aprendeu a tomar ceia sem vinho e sem pão, direto com o Senhor. Então ele vem com a teologia dele reformada, e ali ele passa a pregar o evangelho. Quando ele chega em Jerusalém, os 12 apóstolos não aceitam Paulo, rejeita o ministério de Paulo, diz: não, você não pode ser um dos nossos, você não pode ser um apóstolo de Cristo como nós somos.
E aí Paulo vai passar a vida toda tentando explicar, não só para os apóstolos, mas para todo mundo, que ele viu Jesus ressuscitado, que ele operou sinais, prodígios, os mesmos que Jesus ressuscitou, que trata-se de requisitos para ser um verdadeiro apóstolo. E quando ele então é rejeitado pelo grupo dos 12, aquilo mexeu muito com Paulo, porque tente imaginar você ser levantado por Deus, mas dentre os seus pares, os seus próprios pares não aceitaram o seu ministério. Isso, poxa vida, eu fui chamado para esse lugar, para esse local, para esse ambiente. Quando eu chego, sou levantado por Deus, e de repente quando eu chego, eu vejo olhares, eu vejo cabeças maneando. Isso mexeu com o apóstolo Paulo. E Barnabé, tendo essa sensibilidade, vocês vão ver isso no livro de Atos. Barnabé teve essa sensibilidade e diz assim: olha, já que o grupo dos 12 está me enviando para a igreja de Antioquia, deixa eu levar comigo Paulo. Paulo vai comigo. Então Paulo viaja com Barnabé de Jerusalém e vai para a cidade de Antioquia. Lembra que nós falamos da igreja do apóstolo Paulo aqui, que é a igreja do apóstolo Paulo, onde ele congrega, é na cidade de Antioquia, fora de Israel. Então era o Espírito Santo dizendo para Paulo, dizendo: Paulo, o seu ministério não é em Jerusalém com os 12, os 12 já estão lá, o seu ministério é para fora de Jerusalém, é para outro local, é outro ambiente. Então, nesse primeiro momento, Barnabé teve essa sensibilidade de tirar Paulo de Jerusalém, da onde ele estava sendo rejeitado, e levá-lo para Antioquia, porque lá seria aceito. E Paulo e Barnabé começam a se desenvolver. Quando nós olhamos para Atos 13, que é o texto que nós já lemos aqui, quando eles estavam servindo o Senhor, o Espírito Santo bradou dizendo: apartai-nos para mim a Saulo e a Barnabé para uma obra que eu vos tenho chamado. Naquele momento, na igreja de Antioquia, Paulo estava sendo consagrado a missionário, não só apóstolo, mas a missionário. E aí ele parte para fazer a primeira viagem missionária. Quando ele faz a primeira viagem missionária, no grupo dos missionários está João Marcos. Só que no decorrer da primeira viagem missionária, Paulo e os missionários sofreram muitos perigos. Paulo ele vai relatar esses perigos lá na segunda carta de Corinto, no capítulo 11, dizendo que Paulo passou por naufrágio, sofreu açoite, perigos nos rios, perigo entre os patrícios, os próprios irmãos, perigos nas mãos dos estrangeiros. E quando João Marcos dimensionou o perigo do que é ser um missionário, de alguém que leva a obra de Deus a sério, João Marcos volta para trás. Só que Barnabé e o grupo dos missionários continuam a viagem. Quando eles terminam a primeira viagem missionária e vão programar a segunda viagem missionária, Barnabé olha para Paulo e diz assim: Paulo, vamos chamar João Marcos de novo. Só que aí entra essa personalidade mais enérgica do apóstolo Paulo, e ele discute com Barnabé, dizendo: não, João Marcos falhou. João Marcos ele não tem condições de fazer essa segunda viagem, porque ele já provou que na primeira viagem ele não tinha cacife para aguentar o peso do ministério. E aí, nessa discussão com Paulo, Barnabé se separa. E aí Barnabé segue a viagem programada com João Marcos, e aí Paulo traz para o grupo Silas. Então Paulo e Silas começam a segunda viagem missionária. E quando você vai para a segunda epístola de Timóteo, quando Paulo já está lá em Roma, no capítulo 28 de Marcos, na segunda epístola de Timóteo, Paulo está percebendo que a sentença dele vai sair. Ele está dizendo assim: olha, manda-me chamar João Marcos, que ele é muito útil no ministério. Ou seja, Paulo, agora uma outra personalidade, ele entende que João Marcos provou na segunda viagem que ele fez com Barnabé, que ele tinha condições de fazer parte do grupo missionário de Paulo, e que Paulo estava errado, Por quê? Porque Paulo entendeu: se Barnabé chamou Paulo
para Antioquia, porque o grupo dos 12 estava rejeitando, e agora Paulo foi enérgico demais com João Marcos. Paulo entendeu que aquilo que Barnabé fez com ele, Paulo não fez com João Marcos. Só que no fim da vida, Paulo reconhece que errou. Então, nós temos aí essa personalidade de Paulo, tanto uma personalidade enérgica, um temperamento mais enérgico, como um temperamento mais brando. Quando você vai para 1 Coríntios, capítulo 5, quando Paulo fica sabendo que o filho do pastor está mantendo relações sexuais com a madrasta, esposa do pai dele, o pastor, Paulo fica sabendo que a igreja toda sabe, ninguém tomou atitude. Então Paulo tem que ser enérgico. Olha, eu vou entregar esse rapaz a Satanás. Então nós temos essa personalidade de Paulo. Ele era enérgico quando precisava, e a forma mais ternura dele quando também precisava. Onde ele olha para ele e fala assim, que o pecado está sempre com ele, que quem ele quer fazer ele não faz. Então você vê que ele é tão forte quando ele fala dele mesmo, que eu tive assim, a sensação de que ele ainda é uma pessoa de natureza muito. Sim, sim, com certeza. Eu estava lembrando um monte de coisa, mas eu li essa passagem, eu falei assim, sem imagina, o apóstolo Paulo, que construiu a igreja, perguntou a pessoas, que fez tantas coisas que diante do que a gente faz, a gente não faz nada. Sim. E ele olhou para dentro de si dessa forma, então eu fiquei pensando assim, assim, maravilhoso, porque ele deve ter sido algo para dentro dele, em nenhum momento ele estava se auto-qualificando, muito pelo contrário, ele estava só se diminuindo, ele dá a sensação de que tem uma natureza. Ele olha para o Evangelho como espelho, ele olha para ele, a Bíblia não diz, mas quando Paulo chega a declarar assim, aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, e aquilo que é para mim fazer, eu não faço. Eu acho que ele está olhando mais para a vida, para dentro dele, as atitudes dele, né? Paulo, ele vai combater, não estou dizendo que é isso, mas Paulo vai falar do perigo de usarmos o corpo como instrumento do pecado. Nós não sabemos. Pode ser que Paulo esteja falando de uma área sexual dele, a área sexual. Aquilo que não é para fazer, eu acabo fazendo, né? Porque ele bate muito nessa tecla de devemos tomar cuidado para não usar o nosso corpo como instrumento para o pecado, os membros do nosso corpo como instrumento para o pecado. Sim. Vai falar que para você fome, necessidade, ele vai falar isso na carne, no processo também que ele passou, com certeza. Então você vê que foi muita experiência, a gente não está falando de alguém que foi salvo. Sim, sim. A própria Bíblia, o próprio Cristo vai dizer, Cristo, Tiago, agora eu me fugi, mas a Bíblia vai dizer que Elias, que fez o que fez no Antigo Testamento, né? Todo o ministério do profeta Elias é fantástico. Aí o Tiago vai dizer assim que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Então ali o termo paixão envolve a questão do desejo da carne, né? Então se ele tinha esse problema, quanto mais nós. E se ele fez o que fez, mesmo tendo essa inclinação às paixões, por que nós não podemos ser também esse exemplo? Então, ele está querendo dizer assim, nenhum ser humano está imune a questões da vida, da carne, né? Por exemplo, vai falar para um jovem de 18 anos para ele não se masturbar, por exemplo. É uma dificuldade, porque é quase impossível. Vai falar para uma moça que está se descobrindo, né? Enfim, para ela se cuidar, é difícil. Então, essa questão da natureza humana, tudo isso nós vamos encontrar no apóstolo Paulo, né? Dando continuidade, epístolas da prisão, epístolas pastorais, já expliquei do que se trata. Epístolas universais ou gerais, também já expliquei. Ponto 3, característica do gênero epistolar. A estrutura literária das epístolas apostólicas não é uniforme. Inclusive algumas delas, Hebreus e Tiago,
parecem mais sermões ou tratados doutrinais, aos que, por outra razão, pastoral. Agregou-se algum aspecto de caráter epistolar, como o capítulo 13 de Hebreus ou o começo de Tiago. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as epístolas, elas não seguem um roteiro. Ela trata de assuntos gerais, desde a questão pastor a membro, justo e injusto. As epístolas, ela trata de todos os assuntos peculiares a uma vida cristã. Então, todas as respostas, você quer, por exemplo, oração, aí lá vem Tiago dizer assim, olha, a oração da fé salvará o doente. Você quer falar de unção do presbítero, está lá Tiago dizendo, olha, está alguém doente, chama o presbítero para orar. Você quer falar da escolha de obreiros, você vai lá encontrar Timóteo recebendo instruções de Paulo o que deve ser, ou como deve ser a escolha de um obreiro. Então, todos esses parâmetros da vida, seja secular e ministerial, nós vamos encontrar nas epístolas. Sim. Tudo, linguajar, vestimenta, cabelo, tudo, ceia, nós vamos encontrar tudo nas epístolas. Bom, ponto A, ainda na página 17. As epístolas, elas seguem, se tratando de estrutura, elas seguem quase que um parâmetro. A, sempre tem uma saudação inicial, precedida de apresentação do autor e a indicação do destinatário. Ou seja, cada epístola tem uma saudação. Olha, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, salvo vocês aí de Tessalônica. Depois dessa saudação, nós temos a apresentação do autor, de quem está escrevendo, e para quem está sendo escrevendo. É como se fosse uma redação. Toda redação tem a apresentação de quem está escrevendo, a saudação de quem está escrevendo, para quem está sendo escrito e o conteúdo do assunto. B, o texto ou corpo da carta propriamente dito, ou o assunto dito, propriamente dito. C, a despedida, que inclui as saudações de pessoas conhecidas do autor e do receptor, e saudações para essas pessoas, ou seja, saudações gerais. Os autores cristãos modificaram em certas ocasiões esse modelo de carta em alguns dos seus detalhes. Paulo, por exemplo, no lugar da característica saudação inicial romana, saúde, introduz no começo de quase todas as suas epístolas, já estou na página 18, uma expressão mais complexa que dá testemunho da sua fé. Ou seja, muda-se algumas palavras, né? Em algumas saudações está saúdo, outra graça e paz, e outras paz do Senhor, né? E é aí que em algumas igrejas acaba absorvendo esse cumprimento. Por exemplo, as Assembleias de Deus, paz do Senhor. Você vai para uma presbiteriana, graça e paz. Você vai para, por exemplo, a congregação cristã, é a paz de Deus. Então, sempre essa saudação modifica-se a partir do ponto de vista de cada denominação. É daí que vem, das epístolas que vem essas saudações, ok? Bom, eu poderia falar da redação das epístolas, mas sobre a vida do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 19, eu falei no vídeo anterior. Eu vou encerrar a aula aqui, porque vocês não têm ainda a parte 2 das apostilas, que eu iria falar sobre a carta de Romanos. Então, na próxima aula, nós falamos sobre a carta aos Romanos. Começamos as epístolas a falar sobre os Romanos. Gente, se fosse vocês não faltassem, e se faltarem, acompanhem no vídeo, porque a carta aos Romanos, que é a nossa carro-chefe, tem missões extraordinárias, né? Desde salvação ao arrebatamento, nós vamos encontrar assuntos bastante pertinentes à carta aos Romanos. Então, na semana que vem, eu já trago a parte 2 das epístolas, e aí nós estudamos, começando as epístolas a partir da carta aos Romanos. Lembrando que hoje é a última aula do mês de março,
Então nós temos o mês de abril para estudarmos as epístolas, porque em maio o bispo já assume um curso com a matéria sobre... Puxa, agora me fugiu o nome. Administração eclesiástica. Toda a visão de uma administração de uma igreja, nós iremos aprender aqui com o bispo, ok? E depois, lá para o segundo semestre, nós retornamos com outra matéria. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo para vocês que estão aí me assistindo e, se possível, vão acompanhando esses vídeos, ok? Nós estamos aqui com 3 alunos, está aqui comigo a irmã diácono Isa Cláudia, os diáconos Jair e Sheila. Ó, glória! E queremos já comunicar a vocês que as aulas já estão presenciais. Deus abençoe a vida de vocês.